Nesse vídeo eu vou ensinar técnicas de ilustração para que vocês possam criar os personagens de suas histórias. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e continuamos em nossa jornada sobre como produzir livros ilustrados. Este é o segundo vídeo da nossa jornada, o primeiro foi sobre roteiros, eu vou deixar o link em algum lugar ou na descrição do vídeo. E nesse vídeo em especial nós vamos trabalhar aí técnicas de como ilustrar personagens, como criar concept arts, para que a gente possa estar ilustrando nossos livros. Para isso, eu vou começar ensinando vocês sobre os materiais que nós utilizamos para desenhar, tanto à mão como digitalmente, e também algumas técnicas mais simples, mais diretas, para aqueles que não têm aí o hábito de ilustrar. Antes de falar sobre como desenhar, como produzir os seus personagens, eu quero lembrar de uma coisa bem importante. Desenhar é uma capacidade neuroviso-emotora. O que eu quero dizer com isso? Esquece essa bobiça de desenhar é dom, desenhar tem que ter o dom, tem que ter o jeito. Não. Desenhar, por ser uma habilidade cognitiva, ela pode ser aprimorada. Nós aprendemos língua estrangeira, língua portuguesa, matemática, e também podemos aprender a ilustrar. Pratique bastante, pegue bastante técnica, por isso existem as aulas de desenho, inclusive aqui na Escola Tanuki. Pratiquem sempre ilustração, pratiquem sempre a coordenação motora fina, peguem muitas técnicas e eu garanto a vocês que vocês vão aprender a ilustrar muito bem. Vamos começar então pelos materiais. Bom, material que vocês devem utilizar para começar as suas ilustrações. De preferência um lápis mais macio, um lápis 2B ou aí um lápis mediano, um lápis HB, uma folha simples. E uma dica bem especial que eu deixo para vocês: quando iniciando nas ilustrações, nunca peguem um lápis na ponta dele. Procurem pegar no meio do lápis, um pouquinho mais afastado, que é para não gerar tanta pressão na folha. E ao invés de fazer círculos assim com a mão pequenininho, procurem utilizar todo o braço, inclusive até o ombro, para fazer círculos tanto maiores como menores, linhas retas. Vocês vão perceber uma grande mudança na pressão e também na assertividade dos traços iniciais de vocês. Outro material interessante de se utilizar são as canetas nankins, elas ajudam e muito para finalizar o traço feito a lápis inicialmente e para posteriormente poder escanear, utilizar essas imagens nos livros que vocês vão imprimir futuramente. E para colorir existem várias ferramentas. Bom, algumas das quais eu mais gosto de trabalhar são os lápis de cores. Sim, lápis de cor é uma ferramenta muito importante e precisa ser trabalhada corretamente. Inclusive na Escola Tanuki tem um curso de colorização tradicional, onde você aprende a trabalhar com técnicas bem específicas, tanto com lápis de cor como com aquarela, que por sinal é outra ferramenta importantíssima para quem quer arte finalizar seus desenhos. Trabalhe, se dedique, pratique bastante com aquarela, que é um material fantástico, viu? E é claro, além dos materiais manuais, existem aos milhares, para ser bem sincero, também trabalhamos sempre com material digital. E aí, existem dois tipos básicos de se trabalhar com digital. São as tablets, propriamente ditas, aquelas menorzinhas onde você não consegue ver o desenho, você precisa do auxílio da tela do computador, e também as mesas digitalizadoras. Elas um pouquinho diferente, nós já conseguimos então aí ver o desenho diretamente na tela enquanto ele está sendo feito. E é com as técnicas digitais que a partir de agora eu quero começar a passar um pouquinho de dicas para vocês de como iniciar seus traços, como construir os primeiros personagens e também como criar as fichas de personagens, os concepts que vocês vão utilizar nas histórias ilustradas de vocês, tá bom? Segue comigo que agora eu vou entrar totalmente imersivo digital nas ilustrações. Muito bem, pessoal, agora eu vou começar a passar para vocês um pouquinho sobre como ilustrar. E aí, vamos iniciar falando que ilustrar é aprender técnicas, estudar bastante sobre técnicas e praticar muito, quer dizer, desenvolver essa parte de coordenação motora fina.
Bom, esse é um vídeo completo, eu já o gravei anteriormente e agora eu estou colocando minha voz sobre o vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre esse processo de criação, ok? Vamos lá. Primeiro passo sobre construir rostos, e aí eu deixo a dica para vocês, e é esta, tá? Façam isso. Uma vez que estabelecerem a estrutura do rosto, vocês devem lembrar que todo o rosto pode ser dividido em 3 partes e meia, de baixo para cima. Então os olhos sempre ficam aqui, ó, dessa segunda parte para baixo, né? Tenho do queixo até o nariz, do nariz até os olhos, dos olhos até o final da testa, aqui o início do couro cabeludo e até o topo da cabeça. Olhos, outra dimensão bacana que nós podemos pegar é o meio entre um olho e outro, é mais ou menos, né, o equivalente a um terceiro olho, um olho no meio, onde fica o nariz, tá? E aí, com isso, nós podemos estar construindo, né, a estrutura dos olhos. E dependendo de cada personagem e onde nós vamos aplicá-lo, nós podemos criar uma arte final diferenciada. Outro detalhe importante é que a cabeça, né, é uma estrutura arredondada, então ao mesmo tempo que eu consigo ver a frente do rosto, as laterais também são possíveis, né, de serem vistas, tá? Na hora de detalhar, lembre-se desses detalhes, assim, a orelha, o tamanho da orelha é mais ou menos aí na linha dos olhos até a base do nariz, a boca também, né, o meio entre o nariz e o queixo fica o lábio inferior, a boca fica um pouquinho em cima. Quanto mais arredondado fizermos aqui o rosto, sim, mais infantil vai ficar o personagem, ou mais feminino também. E a técnica para cabelos, podemos utilizar essa técnica em X, fazendo com que os fios, ó, eles sigam, todos eles em direção a esse X. Na hora de colorir, de arte finalizar, vai ajudar bastante. Bom, uma outra situação é quando vamos construir um rosto, ó, de perfil. Duas técnicas aqui para que vocês possam praticar bastante. Primeiro, né, façam um círculo, desenvolvam aqui o pescoço. E na hora de fazer a frente do rosto, ó, podemos criar com uma linha reta, estruturar o queixo e ir até a base da mandíbula, aqui onde vai ficar a orelha posteriormente. Ou então, esta que eu gosto de usar bastante, tá? É uma focinheira de cachorro e depois nós vamos construindo os elementos do rosto com base nessa estrutura de manequim. Lembrando que a divisão da cabeça, né, em 3 partes e meia segue igual, não importa a rotação do rosto. E para a boca, um outro detalhe importante, façam uma letra M, assim como um manequim, vai ajudá-los bastante. Orelha, base do nariz, até a altura dos olhos, e cabelo, mesma técnica, mesmo para uma posição diferente. Quando nós vamos construir de meio lado, ó, segue a mesma experiência do rosto visto de frente. Então eu vou dividir em 3 partes e meia, lembrando que os olhos, apesar da diferença, ou melhor, apesar do espaço que nós colocamos entre os olhos, conforme vai aumentando a rotação do rosto, um dos olhos vai ficando aqui, né, atrás do nariz, né, o nariz vai cobrindo este olho e o outro vai ficando com mais destaque. E também, né, aqui a frente do rosto e a lateral do rosto. É bem importante esses detalhes técnicos para que o desenho tenha a melhor perspectiva possível, tá? E eu vou relembrar de novo, gente, ó, a arte final é muito característico de artista para artista. Não se preocupe, pratique bastante o seu jeito de arte finalizar. Este é o mais importante de tudo. Aqui, ó, outro detalhe importante, trabalhem sempre para os dois lados. Desenhista não pode ficar, né, desenhando apenas para um lado. A coordenação motora, ela será melhor desenvolvida conforme mais você praticar para ambos os lados. Aqui, inclusive, ó, eu fiz bem mais de meio lado aqui para a direita, e o nariz vai cobrir bastante aqui do olho. É um detalhe bonito quando a gente faz bem certinho. E não muito diferente do desenho visto de frente e os de meio lado. Quando eu vou desenhar de costas, ó, mesma técnica. Então, o rosto dividido em 3 partes e meia. Eu tenho aqui, ao invés de fazer a linha dos olhos, eu faço a estrutura da nuca e começo aqui, né, os músculos do pescoço. Nós vamos apagar o queixo, colocar a orelha, né, na mesma posição e no mesmo tamanho visto de frente ou de meio lado.
e depois vamos marcar o couro cabeludo e fazer o cabelo com a mesma técnica do X. Aí, muito bem. Bom, agora vamos ver sobre corpos variados. Vejam, eu deixei 4 desenhos já prontos aqui para que vocês possam ver o processo criativo, e todos eles eu parto da base da figura humana, né? O esboço aqui, o manequim do corpo humano. Uma dica importante para construir personagens, o corpo inteiro, é essa. Vejam, neste caso, o corpo humano, eu dividi em 8 vezes o tamanho da própria cabeça do personagem, um adulto médio, né? E para as posições, eu sei que vários desenhistas têm dificuldade em fazer com que o braço e as pernas se movimentem. Vocês podem iniciar fazendo isso aqui, ó, esse esqueleto do personagem. Ajuda bastante. Fiz este modelo já para que vocês, né, possam ver com o esqueleto também. E outro detalhe importante, veja, é o esboço feito todo ele em formas geométricas. Ilustradores, pratiquem seus desenhos utilizando formas geométricas como esboço. Pratiquem bastante, que vocês vão cada vez mais melhorando essa noção de volume e perspectiva dos desenhos. Uma vez feito o personagem adulto, humano, né, aqui base, vejam, eu fiz um outro personagem mais baixo, aí muito parecido com os anões de RPG. A estrutura do tronco é a mesma dimensão, né, a mesma altura em relação ao tamanho da cabeça, porém, ó, mais corpulento, né, mais robusto, e as pernas mais curtinhas. E é esse tipo de detalhe, né, essa modificação na estrutura do design do personagem que dá essa beleza ao desenho, tá? De novo, eu repito, estudem bastante. Confiram várias revistas, né, de desenho, publique. Aliás, façam aulas de ilustração na Escola Tanuki, que tem os cursos de ilustração. Vocês também podem e devem melhorar suas ilustrações. E aqui, olha que interessante. Eu fiz esse personagem, né? Ele tem toda a estrutura base semelhante ao corpo humano tradicional. As formas geométricas todas bem desenhadas, né, para fazê-lo, porém ele é mais estilizado, ele tem um corpo mais comprido e não coloquei pernas, né, coloquei ele então com um corpo de serpente. Para trabalhar com mitologia, com fantasia, é bem legal essas diferenças. E por fim, um Pokémon, meu Pokémon favorito inclusive, tá? Um Charmander, mas o mais importante dele estar aqui nessa aula é o fato de que também para construir personagens menores, vejam, ó, estrutura, né? Eu utilizei uma estrutura de construção para o manequim e sempre formas geométricas. Quanto a design de personagens, aí vai uma dica preciosa. Usem sempre uma ficha modelo para o personagem. Então neste caso, ó, é o Shiryu de uma das obras nossas aqui, né? O Dragon Eye. Essa é a ficha de personagem que eu desenhei para que vocês possam acompanhar. Assim, nas fichas de personagem, o conceito do personagem, eu sempre gosto de fazer bastante o rosto. Acho isso muito legal, porque ao longo do quadrinho, ao longo do livro, nós vamos poder utilizar como referência. E é claro, as cores do personagem, a roupa que ele vai utilizar, se ele for utilizar mais de uma roupa. Então assim, ó, fiz aqui o esboço que nós aprendemos ali no rosto. Fiz vários esboços em várias posições, vários modelos de como fica o rosto dele. Isso é bem legal. Assim, aqui eu tô fazendo bem rápido, né? Mas é a mesma técnica que eu apliquei na parte rosto anteriormente. E aqui uma outra estrutura bem legal, ó. Vejam, isso aqui ajuda bastante. Essa grade de altura. Como os quadrinhos, ou como nos livros, os personagens nunca têm o mesmo tamanho, eles podem ter tamanho variados, utilizar essa grade como referência, ó, o Shiryu neste caso, ele tem, o nome do personagem Shiryu, ele tem em torno de 1,75 m. Os demais personagens eu coloquei eles também nessa grade, para que a gente pudesse ver a diferença de altura. E nós utilizamos muito mesmo esses guias, essas referências, conceitos, na hora de estar fazendo tanto o storyboard, né, que é a base aí, né, para que a gente possa estar fazendo os livros, como também no momento de arte finalizar.
Bom, o Shiryu tem esse traço meio oriental, é proposital, né? E coloquem, ó, vejam, coloquem as cores que vocês vão estar utilizando no personagem. Um outro detalhe importante também nessa ficha modelo é detalhamentos físicos como estes, assim, né? Então o Shiryu tem essas tatuagens, ele em alguns momentos ele utiliza espada, então façam design neste caso eu fiz o design dele com espada também. Se vocês forem utilizar personagens com outros objetos, façam nas fichas modelos dos personagens. E esse é outro aspecto que eu sempre gosto, que é fazer assim numa escala maior na ficha a parte física do personagem. Isso ajuda muito na hora de arte finalizar. Bom, agora nós já sabemos ilustrar, ou pelo menos já iniciamos como ilustrar, já podemos pensar em nossos personagens. No primeiro vídeo nós aprendemos como criar o roteiro, então nós já temos um roteiro pronto, já vamos ilustrar esses primeiros personagens, protagonistas, os antagonistas, os personagens secundários. Já podemos definir aí alguns layouts também, né? Layouts são cenários onde a história vai acontecer. Se você está gostando dos vídeos, deixe nos comentários perguntas que eu vou responder todas elas para vocês, tá bom? E eu repito novamente, pratiquem sempre, ilustrem sempre. Quanto mais vocês praticarem, melhor ficará os desenhos de vocês. Até o próximo vídeo, gurizada!